Agora eu vou fazer uma saudação no espaço, tá? Então, são as 8 direções que tem 8 trigramas, tá? De novo, tem as direções cardeais, você tem o leste é sempre o lado esquerdo, o oeste é o lado direito, né? Se você está no centro. E depois tem norte e sul, que é céu e terra, né? Primeiro, o sul e norte, né? Que eu vou apontar, e depois norte e sul. Aqui tem uma questão do direcionamento, porque os direcionamentos não são geograficamente falando, não é que você, vamos dizer, você aponta para o leste geográfico, ou oeste geográfico, ou sul, né? Geográfico, ou norte geográfico, porque é interno. Internamente, o leste fica à esquerda, porque flui o sopro yang do fígado. O oeste fica à direita, porque flui o sopro otonal, o yin do pulmão. O sul fica aqui em cima, viu? O sul é o lado luminoso, é onde está a cabeça, essa parte em cima. E o norte fica embaixo, é onde está o rim, tá certo? Então, depois tem o sudeste, que é o lago, né? Esse sudeste, ele fica na mesma diagonal que o noroeste. Sudeste, noroeste. É na diagonal, tá certo? Ou seja, o lago e a montanha, eles têm uma relação entre eles, importante. Depois, trovão e vento é na outra diagonal, é no nordeste com sudoeste, tá? Então, a gente vai, quer ver? Vê o outro slide, Nívia. Nesse outro slide, você está vendo, você pode mostrar aí com a flechinha, você tem norte e sul, terra e céu, depois tem água e fogo, e depois tem as diagonais, tem o vento e o trovão. Os dois, eles são relacionados, o vento com o trovão, e a montanha com o lago. Então, tem relações assim, que depois a gente vai comentar de um trabalho conjunto dos dois. Os dois, eles não se combatem, embora os traços são exatamente opostos, mas os hexagramas, combinando os dois, são muito interessantes. Pois a Thelma pode ajudar, né? Por exemplo, o lago acima da montanha, qual que é? É União, parece, uma coisa assim. Bom, mas vamos deixar isso para depois, né? Eu vou mostrar para vocês, vou pedir para vocês fazerem junto. No caso aqui, eu estou aqui no centro, certo? Então, aqui é sempre voltando para o centro, né? Que é aqui.
o centro. Aí, eu vou né? Eu vou olhar para a esquerda, que é o fogo. Volto para o centro. Olho para a direita, que é a água. Aí eu vou virar para a esquerda, que é o céu, terra. E vou voltar para o outro lado, que é terra, céu. Tá? Aí terminou os cardeais, tá? Agora eu vou para as diagonais. Olha só a linha lá no chão. Ela está fazendo espelho, né? Então é assim. É o lago. Depois a montanha. É outra diagonal. Depois tem o vento. Não, é o trovão. E depois o vento. Agora eu vou fazer do outro lado. Então, eu vou olhar para a mão direita. Que é a água. O fogo. Aí giro para a direita, é terra, céu. O vento, céu, terra. Vento, trovão. Montanha. E lá. Aí volta para o centro. Vamos fazer junto? Vamos fazer junto, tá? Então vamos lá. Primeiro começando pelo centro. Que olha para a esquerda. Que é o fogo, né? A água. Um pouco mais devagar. Céu, terra. Terra, céu. O. Agora o que é? Lago, montanha, trovão, e o vento. Isso. Aí, tá bom, né? Já não fizemos do outro lado? Não, tá. Aqui é água, fogo, terra, céu, céu, terra,
Agora o que que é? Vento, trovão, montanha e lago. Aí, tá. Agora, na música, já vai falando, entende? Quer dizer, você não precisa ficar gastando muito a sua cabeça para saber se é diagonal direita, diagonal esquerda, porque na música ele já vai falando sobre, sabe, se é montanha, se é, entendeu? Aos poucos, você vai introjetando isso. Ô, Thelma, cadê a Thelma? Sobre o movimento, Lúcia, tem a questão dos pés que surgiu no chat também. Se o pé fica vazio e cheio, assentado no chão. Ah, você pode mostrar o pé? Quando vai para o centro, os dois pés estão no chão. Quando vai para a diagonal, quando vai para a diagonal, esse pé está cheio e esse está com o calcanhar levantado e ela está rodada para lá, entende? Então, aquele está cheio e esse está vazio. Quando é na diagonal, para trás agora. Ó, esse está cheio, esse está vazio. É nas diagonais. Tem uma leve rotação, né? É, tem uma leve rotação. Quando é na cardial, os dois pés no chão. Inclusive esse aqui também. Deu? Então tá. Eu queria perguntar para a Thelma se ela pode dar alguma dica, se está certa essas orientações que a gente fez. É do I Ching, né? Do livro das mutações, né, Thelma? Bom dia, Lúcia. Sim, isso é o baguá, né? O baguá são 8 trigramas, como você colocou, nas 8 direções, né? Então, a gente tem o círculo, como você falou, né? Que compreende o vazio, e dentro você tem as manifestações, que são as direções, como você bem colocou, que são energias. Os trigramas são energias, né? São as 8 energias do universo que se manifestam dentro do círculo, dentro da existência, né? O que essa orientação, né? Ela segue o baguá do céu anterior, né? Que tem o eixo céu e terra e o eixo fogo e água, né? Como você mesmo mostrou, né? Então, você começou pelo fogo e pela água, né? Seguiu o outro eixo, que é céu e terra, né? O eixo que é complementar, como você bem falou, montanha e lago, eles são complementares, né? Opostos complementares, e o trovão e o vento também é outro par complementar, tá? Então, essa sequência do movimento. Eu só vi na ilustração que você mostrou na primeira, eu acho que tem uma troca, porque o norte é embaixo, né? E o sul é em cima. O sul é o fogo, né? Na verdade, em cima ficaria... Eu acho que tem uma inversão nesse baguá que você mostrou. Se você puder mostrar de novo. Vou colocar aqui, peraí. É o céu anterior esse arranjo, né? Esse é o céu anterior. Pois é, mas em cima fica o céu, que é o sul. Em cima, o Ken, ele está em cima. Então, há uma inversão aí, né? O fogo é à esquerda e a água é à direita. A água aqui é associada Eu vou mudar isso aí. só invertido, mais nada. A localização está certa. Mas a ideia da inversão aqui, tá?
Então, em cima, na verdade, é só inverter, Tá bom. tá? Tem O, essa o, questão. sul, o sul em Então, cima. quem fica em cima é o céu, né? Porque o céu, ele proporciona a manifestação do que está na Terra. Então, a gente anda, né? A ideia desse baguá é o caminho do céu, né? Para chegar no caminho da Terra. Então, quem está em cima é o céu, tá? Tá Só certo. isso. E eu tenho, Tá. Oi? não, eu tenho uma dúvida que eu escrevi aí, eu queria só tirar essa dúvida, que é sobre o movimento dos braços. Porque eu Tá. percebi que no vento e no lago, a gente só usa um braço para frente, quando vai para a montanha, são dois, e na frente usa só um braço. É assim mesmo? Olha, é mais assim, tipo, porque boa pergunta. Porque esse que vai para trás, Thelma, Hum, esse que vai para trás assim, uhum, tem um movimento que chama Unicórnio Contempla a Lua, que é uhum. o unicórnio. Unicórnio é aquele que tem um chifre aqui, certo? No terceiro olho. Então, quando ele contempla a lua, ele vira a cabeça E a Gabi vai gostar de fazer. e lança o olhar para a diagonal, né? Então, essas duas mãos representam os dois olhos, entendeu? Que vai canalizar esse terceiro olho que vai olhar para a lua. E quando vai para frente, eu estou sustentando. Eu não uso as duas mãos. É como se eu suspendesse. Então, como é que fala? A intenção do movimento é diferente. Eu não sei se deu para entender. Tem um movimento no harmonização dos sopros que é suspender a flor de lótus. Eu suspendo com uma mão só, entendeu? Agora esse que vai para a diagonal de trás, então é com as duas. Tá. Bem? Bom, então a gente pode se posicionar e fazer ele inteiro agora. Estão posicionados já? Então vamos lá. Vazio. Feche os olhos. Espírito. Sopros. Essência. Céu. Homem, terra. Água.
Moinho à frente. Atrás.
centro, terra, céu, centro, lago, centro, montanha, centro, trovão, centro, vento, centro, água, centro, fogo, centro, terra, céu, centro, céu, terra, centro, vento, centro, trovão, centro, montanha, centro, lago, girar a moeda à esquerda, girar a moeda à direita, cegonha abre as asas, polo supremo à esquerda,
Mãos de nuvens à esquerda. Mãos de nuvens à direita. Roda celeste à esquerda. Roda celeste à direita. Arco-íris. Pequeno circuito. Retorno à essência. Reverência. Retorno ao vazio. Deu para acompanhar, pessoal? Ah, legal.